Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. Países, ações de companhias chinesas registraram forte queda no pregão nos últimos dias. Esse é assunto para o professor do INSPER e assessor de investimentos da Brava Capital. Professor Roberto Dumas está com a gente ao vivo. Bom dia, professor. Bom dia, Roberta. Obrigado pelo convite novamente. O que significa esse novo capítulo na guerra comercial, como a gente falou, justamente no momento em que a China promete abrir mais o sistema financeiro, não é isso? Eu acho que, na opinião, isso aqui é um blefe do Trump. Ele não pode simplesmente tirar as... Quer dizer, poder ele pode, mas fica muito complicado ele tirar as empresas chinesas que estão listadas na Bolsa dos Estados Unidos, Nova York, Standard Poor's, etc., porque você tem aí mais ou menos 156 empresas chinesas listadas. 1,2 trilhão de dólares. Tudo bem que o market capitalization, a capitalização de mercado das bolsas norte-americanas, já bateu 29 tri, representa 4%. Mas seria uma conta simplista. Achar que, olha, tira as empresas chinesas, eu perco 4% da bolsa. Não, porque a hora que você tira essas empresas, elas vão ter acesso a menor quantidade de capital. E isso vai afetar toda a cadeia de suprimento dessas empresas. Então, você está entrando numa nova escalada de guerra comercial que entrando para a guerra financeira. Eu acho que isso daí é muito mais para tirar a atenção do impeachment. Agora, o que me dá mais medo ainda é o que você falou, justamente no momento onde a China quer abrir mais ainda o mercado financeiro para o mundo. Por quê, professor? Dá mais medo ainda? Porque isso, se você for lá para trás, 1997, 98, você teve a crise asiática, começou com Tailândia, Malásia, Indonésia, Coreia, a China ainda tem os mesmos problemas que fizeram padecer esses países, ou seja, ela tem um capitalismo de compadres. A China ainda continua usando os bancos estatais chineses como bancos parafiscais para garantir o crescimento econômico. Mas para que você quer garantir o crescimento econômico? Veja, economia, política e sociedade é uma coisa só. Se a economia não cresce, a sociedade reclama. A sociedade reclama, eu peço a cabeça do político. Veja o que aconteceu em 1989, foi o ano quando a China cresceu menos. Então, você não pode permitir ter uma tensão social. Então, a China vai continuar usando os bancos chineses, o sistema financeiro, de forma parafiscal para garantir uma legitimidade maior. Se você abre isso daí para entrada e saída de capital, veja, eu não estou defendendo fechar. Para a economia, a melhor coisa é você ter o livre movimentação de capitais. Só que a China, ela é mais ou menos como eram os países asiáticos. Ela tem, como nós dissemos, o capitalismo de compadres. Você tem bancos problemáticos. Teremos uma crise bancária na China? Não. Por que não teremos uma crise bancária na China, dado que você tem vários bancos com várias dívidas podres? Porque os chineses não podem tirar o dinheiro da China. Se chegar um momento eles puderem tirar o dinheiro da China, pode correr uma crise bancária, uma corrida bancária, e isso aconteceu o que aconteceu justamente em 1997. Então, eu não compro muito que eu vou escancarar a China para investimento estrangeiro poder vir e sair. Não é que não seja benéfico entrar. O problema é quando sai. Quando sai, ele deixa um rombo danado, e você tem uma coisa chamada repressão financeira na China. Por exemplo, se o PIB cresce 6,5%, o governo chinês hoje está pagando um certificado de depósito bancário, mais ou menos tabelado, 1,5%. Agora, imagina se o chinês pode, eventualmente, um investidor institucional, ele puder buscar alternativas de investimento fora do país. E sabendo que tem um monte de banco quebrado, ou que pelo menos estudos indicam que 20% dos ativos dos bancos estão comprometidos com créditos podres. Mas por que crédito podre, meu Deus do céu? Veja, em 2010, você tinha a alavancagem dos bancos 150% do PIB. Agora está 300% do PIB. Os bancos emprestaram demais para garantir um crescimento econômico. É óbvio que eles estão cheios de dívidas podres aí. E se você puder escolher um banco, talvez o chinês possa escolher um banco diferente. Então, o que eu não compro nem o blefe, que eu acho que é blefe dos Estados Unidos, e o que mais me assusta é essa vertente
vertente de querer abrir, escancarar a conta capital, investimento estrangeiro, à torta direito na China. E isso não é bom. Lembre-se 97 e 98 que aconteceu. São os dois lados. Agora, professor, quais são as principais empresas americanas, chinesas listadas nos Estados Unidos? Olha, desse 1,2 trilhão de dólares, certamente a maior é a Alibaba. Você está mais ou menos 450 bilhões de dólares aí. Seguida, não tenho se é seguida ou não, mas você tem a Alibaba é a maior, depois vem a Baidu, não estou certo se é... Depois você tem a Tencent, a Ctrip, são 156. Essas são as 4 maiores, as 5 maiores, vamos dizer. Mas é como eu te contei, não é questão da empresa, é questão, se você prejudica uma... Você imagina, essa empresa, se você machuca uma empresa como a Baidu, machuca uma empresa como a Tencent, machuca uma empresa como a Alibaba, você está machucando toda a cadeia de suprimento e os vendedores dela. Ou seja, não ficou aqui. Porque se ela for prejudicada, os fornecedores vão ser prejudicados, os compradores vão ser prejudicados, a Coreia vai ser prejudicada, o Japão vai ser prejudicado porque vende equipamento para ele. Aí sim teremos um problema mundial. Por isso que eu acho que é um blefe. É uma cortina de fumaça que jogou e eu insisto, o meu maior medo é a abertura da conta capital de livre movimentação de capital na China. Não é hora. A China usa empresas e bancos chineses como instrumento parafiscal. Está cheio de crédito podre nessas empresas e nesses bancos. Se a população quiser escolher melhores investimentos, pode ter uma corrida bancária. Agora não tem corrida bancária? Não, porque não tem para onde você fugir. Você vai ficar sempre aqui dentro. Agora, se você abrir completamente, você corre o risco de ter. Tem um fenômeno que a gente chama em economia sudden stop. A grana para de entrar e começa a sair. Mas qual é o problema a grana parar de entrar e começa a sair? Você não pode ter essa volatilidade no câmbio onde se existe um mercado não democrático e precisa garantir a perenidade do crescimento econômico. Sim. Então, não é desejável abrir a conta capital enquanto você usa os bancos como instrumento parafiscal. Agora, professor, na semana passada, né, no dia em que foi divulgado o caso do impeachment, a possibilidade de impeachment de Donald Trump, ele chegou a dizer, o que até acalmou um pouco os mercados, que o acordo com a China estava próximo. Quer dizer, uma coisa não tem relação com a outra. É difícil. Quantas vezes nós viemos aqui e falamos, olha, o acordo está próximo, o acordo não está próximo. Cada semana ele fala uma coisa. Por exemplo, o que ele deixou claro, a gente começa a ler o que ele escreveu. Eu quero fazer um acordo para acalmar os mercados. É isso que você quer? Acalmar o mercado ou seguir naquela tese que você queria controlar a balança comercial, evitar que os chineses continuassem roubando propriedade intelectual e segurança nacional, tendo exército de libertação do povo em presença de empresas estatais. Se é só acalmar o mercado é uma coisa. Então você capitulou? Então deixa para lá, não se importa mais com a propriedade intelectual, você quer só uma coisa, acalmar o mercado? Ou seja, mostra fraqueza. Ou seja, ou você entrou para brigar, ou não. Se for justamente, eu quero fazer um acordo para acalmar os mercados, Trump capitulou, Xi Jinping ganha. Aí Xi Jinping vai fazer o quê? Vai falar, você acabou de colocar 35% de tarifa. Como é que de uma hora para outra você ficou calmo desse jeito? Você estava espumando há uma semana atrás? Então, eu acho que é mais uma cortina de fumaça para tirar o impeachment da frente dele. Mas teve efeito nas ações, né, professor? Sempre tem. Sim. Sempre tem. É impressionante. Cada semana fala, as tensões escalaram, a bolsa cai. As tensões melhoraram, a bolsa sobe. As tensões pioraram, a bolsa cai. Gente, calma, não é assim. As tensões vão continuar. Talvez o especulador queira arranjar alguma desculpa para fazer o day trade. Mas eu não estou vendo nenhum final feliz no médio, longo prazo que enderece aquilo que ele quer realmente endereçar. Ele pode fazer um acordo com soja, pode fazer um acordo com carne bovina, com o que quer que seja, mas um acordo com que ele realmente se preocupa, que é roubo de propriedade intelectual e o negócio da Huawei, isso vai demorar.
Então, não acho motivo de alegria. Claro, na hora que você quer fazer day trade, tudo é motivo de alegria e tudo é motivo de desespero. Então, resumindo, não acho que um acordo do jeito que ele pediu desde que foi eleito será efetuado, será feito depois do dia 7 de outubro. Talvez um acordo comercial só para falar, fiz um great acordo, como ele sempre fala, que nem ele fez com Kim Jong-un, que ele acabou de mandar mísseis balísticos agora há pouco, né? Sim. O investidor brasileiro deve ficar atento nessa semana, portanto, com essas movimentações das ações chinesas? Pode pingar para a gente alguma coisa? Essa semana não, porque eles estão comemorando 70 anos da Revolução Comunista. Quando caiu o Kuomintang e o Mao Tse-tung subiu, então são 70 anos e a partir de hoje, amanhã, você vai ter feriado até praticamente sexta-feira. Então, os mercados, se olhar para a China, vai continuar de lado, porque o mercado chinês não vai abrir. Certo. Mas dali para frente deve ter alguma coisa para se ver. A gente vai acompanhar, né, Opa, professor? vai ter E você bastante coisa para falar. Você volta na quarta-feira. Muito obrigada Olha pela aqui. entrevista Obrigado. de hoje. Até lá. Até lá. São 10 horas e 18 minutos.